Bom dia, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e no vídeo de hoje daremos continuidade à análise do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tá? Quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou botar um card ou aqui em cima, não sei exatamente, com o link para o vídeo anterior. Peço que assistam o vídeo anterior, ele é curtinho, né? Estou tentando manter os vídeos curtinhos, tá? Para que você entenda do que eu estou falando. Se não quiser assistir também, tô nem aí. Cada um faz o que quer e arca com as consequências do que fizer, porém, recomendo que assista o vídeo anterior, porque se você não assistiu o vídeo anterior, você vai comentar bobagem e vai passar vergonha aqui no canal. E como a regra do canal é clara, comentou bobagem, eu fixo o seu comentário no topo para que todos possam dar risada da bobagem que você comentou de forma mais explícita, certo? Então, o tema desse vídeo é a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na prática, utilizando-se a chamada matriz de risco, com base em situações completamente sem base nenhuma na realidade, num reino muito distante, que não tem nada a ver com o que está acontecendo no momento. Se você identificar alguma questão que está acontecendo no momento agora, é mera coincidência, certo? Mera coincidência. Então, feitos esses esclarecimentos, vamos ao vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem, como eu expliquei no vídeo anterior, né, nós vamos analisar aqui o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Não estou fazendo nenhuma orientação médica, nada desse tipo, não entendo nada de medicina, eu entendo de direito administrativo, direito público e princípio da razoabilidade e proporcionalidade, certo? Dos quais você, que é médico, enfermeiro, seja o que for, não entende porra nenhuma, né? E isso para mim fica bastante claro porque está fomentando medidas absolutamente ditatoriais, né? Ou melhor, estaria nesse mundo mágico do qual eu estou falando, fomentando medidas totalmente ditatoriais, né? Hipoteticamente, sem nenhuma base na realidade, mera coincidência, né? Com base apenas na sua visão fechada da sua área específica, né? Sem levar em consideração que aqueles que abdicam da sua liberdade em troca de um pouco de segurança acabarão sem liberdade e sem segurança. Certo? Então, vamos à análise específica, qual é a situação hipotética e qual a ferramenta que iremos utilizar, certo? Então, a ferramenta utilizada, deixa eu ver onde é que cabe eu aqui. Aqui, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, aqui, aí, ótimo. Né? Ficou, como diria um amigo meu, bóstimo, né? Tá uma bosta, mas tá ótimo, né? Um meio termo. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Um meio termo entre ficar uma bosta e ficar ótimo, né? Bóstimo, né? Acho que eu vou fazer o seguinte, vou botar o aqui, ó, fica mais bóstimo ainda. Certo? Então tá. Não, aqui mesmo. Indecisão difícil. É difícil fazer uma matriz de risco. Então, o que nós temos aqui? É a famosa matriz de risco. Matriz de risco. O que é uma matriz de risco? A matriz de risco é uma representação visual de uma ponderação entre aquilo que você pretende fazer e os resultados que isso podem acarretar, certo? Para que você decida se é alguma coisa que verdinho, beleza, né? Você pode adotar sem grandes preocupações, porque ou a probabilidade de gerar um impacto é muito baixa, certo? Ou o impacto gerado para si e para terceiros é muito baixo, né? Ou seja, tanto faz, tanto fez, certo? Dentro da faixa amarela, né, você já tem que fazer uma ponderação um pouco maior, porque a probabilidade da coisa acontecer, ela é muito alta, porém o impacto é insignificante, certo? Para si ou para outros, né? E a gente segue e a gente tem a faixa vermelha, onde, a meu ver, se torna irrazoável você tomar a medida, porque, a princípio, ou a probabilidade de acontecer é muito grande e você terá impacto certo? Ou a probabilidade não é tão grande, certo? Porém, se der o impacto vai ser muito grande, certo? Então, um exemplo, vamos começar com um exemplo, certo? O exemplo que nós vamos utilizar é riscar um fósforo, tá? Então, riscar um fósforo. Como que você decide se você vai ou não riscar um fósforo, tá? Deixa eu começar com a cor preta. Preta é riscar um fósforo, tá? Se você vai riscar um fósforo em casa, na cozinha, com o gás fechado, certo?
Qual é a probabilidade de você ter fogo? É certa. Não, alta, né? Porque às vezes a gente risca o fósforo não acende. É alta, certo? Qual é o impacto desse riscar o fósforo? Se você está só riscando o fósforo, o impacto é insignificante. Então nós teríamos uma probabilidade alta de gerar fogo e o impacto é insignificante, certo? Então a gente teria decidido que vale a pena riscar o fósforo. Se você quer ter fogo, vale a pena riscar o fósforo. Tá? Aí você tem o gás aberto, mas você está intencionalmente tentando acender o fogão, certo? Então, qual é a probabilidade de você conseguir acender o fogão? É alta, certo? E qual que é o impacto? Né? Ele está entre insignificante e pequeno. Entre insignificante e pequeno, certo? Eu colocaria em pequeno. Você está no amarelo, certo? Ah, isso significa que você não vai acender? Não. Significa que você vai acender, mas com cuidado, certo? Com cuidado. Ou seja, você ligou o fogão. Se você não tomar cuidado, pode acontecer de você resolver atender o telefone, checar as mensagens, ver um vídeo do Zap Zap lá e acabar passando muito tempo com o fogão ligado, né? A boca do fogão ligado. E daí, quando você riscar o fósforo, você pode ter um impacto que pode vir subir aqui para o grande, certo? Então, representa que é um risco. Isso daí tem que ser feito com o devido cuidado, certo? E existe também, vou riscar o fósforo, aonde? Né? No posto de gasolina, certo? Com o pessoal abastecendo, certo? Aí você já vai por uma probabilidade alta, né? E o impacto já fica entre médio e grande. É por isso que é razoável e proporcional proibir fumar no posto de gasolina, certo? É razoável? É. É proporcional? É. Por que que é? Se você risca um fósforo, você tem uma fonte de chama num ambiente altamente combustível, certo? E o impacto de eventual fogo se alastrar é muito grande, é grande. Então, por isso é plenamente razoável, ninguém questiona. É inconstitucional proibir eu fumar no posto de gasolina. Não, não é. Até porque se você fizer a análise inversa, é o seguinte, você está proibido para sempre de acender o fósforo? Não. Está proibido no posto de gasolina. No posto de gasolina, que é um local transitório. Você vai lá, fica lá 15 minutos no máximo e vai embora, certo? Então, plenamente razoável, certo? Né? Eu vou acender o fósforo, fumar, né? Eu sou frentista e eu quero fumar na hora que eu tô lá enchendo o tanque, né? A probabilidade de pegar fogo em tudo e o impacto disso queimar não só você, como o carro dos clientes e quem sabe espalhar para toda a vizinhança é muito grande, certo? Então, a gente tem. Então é assim que funciona a matriz de risco, certo? E você põe o ponto aonde está e analisa, certo? Então, vamos para as situações que nós vamos analisar. Então, imagine que existe um reino muito distante, muito distante. Vou tirar da tela aqui. Um reino muito distante, né? Numa outra dimensão, onde eles foram acometidos por uma doença, certo? É uma doença que é grave, né? Tem alta infecciosidade, ela mata um certo número de pessoas, certo? Existem algumas pessoas que se pegarem a doença, a chance de virem a ficar muito doentes, sofrerem bastante ou até morrerem é muito grande. Existem algumas pessoas que eventualmente pegam a doença, fica um pouco ruim, fica um pouco ruim, mas não passa disso. Existem pessoas que pegam a doença, não sentem nada e efetivamente pegam a doença. Mas é um reino muito distante, tem nada a ver com a gente aqui, certo? E nesse reino muito distante, existem dois remédios que são tão antigos que nem patente tem mais. Não tem patente. Qualquer um que tiver a receita pode fabricar isso. Não gera nenhum tipo de royalty para ninguém, certo? O lucro envolvido é só realmente o valor, a diferença entre o custo de produção e o valor que você consegue vender esse remédio. E mais, esse remédio, se você ler a bula desse remédio, você vê que situações que podem gerar um risco à vida, né? Palpitações, infarto, etc, eles estão considerados na bula como de raríssima ocorrência, certo? Ou, inclusive, em ocorrências que sequer é possível medir, né? Então, teve gente que tomou remédio? Teve. Por quê? Porque o remédio está aí há quase 100 anos, certo? Então, e as pessoas tomam esse remédio com muita frequência. Esse remédio, inclusive, era vendido sem receita, né? Nesse reino distante, certo? De tão seguro que ele era, certo? E, eventualmente, alguém teve a ideia de usar esse remédio ou observou que pessoas que usavam esse remédio tinham
se enquadravam na situação das pessoas que não morriam nem ficavam muito graves, não precisavam ir para o feiticeiro para sofrerem a magia, né, ficar internado lá no feiticeiro, certo? Então, vamos fazer a análise da aplicação deste remédio, certo? Do ponto de vista de ele fazer efeito. Qual é a chance dele fazer efeito? Pelas observações, certo? A gente tem entre média e baixa, certo? Quando foi feito, existe um teste que comprova, tá na bula, a indicação, etc. Foi comprovado definitivamente que funciona? Não, não foi. Então, a probabilidade dele salvar você colocar como certa e alta, tá errado, certo? Ele está entre rara, média e baixa. Rara, eu acho difícil, porque existem várias situações onde se observou que se utilizado o remédio nos primeiros dias da infecção, há sim uma melhora. Foi observado, não foi feito aquele teste gigantesco, etc. Pode, inclusive, ser apenas um efeito placebo, que é algo documentado na medicina, existe mesmo, certo? Pode realmente ser só um efeito placebo, mas algum efeito às vezes tem. Então, vamos classificar entre baixa e média, tá? Então, a probabilidade de você ter um efeito positivo é baixa e média, certo? E qual é o impacto? Quais são os efeitos negativos? Qual é a probabilidade de, efetivamente, o cara tomar, então, infarto? Né? É insignificante. Segundo a bula, é insignificante. Tanto é insignificante que nem receita não tinha, certo? E colocaram para exigir receita, não porque o remédio tem o potencial de causar dano. A desculpa utilizada para impedir, para se exigir receita para o remédio, foi principalmente o fato de que esse remédio é utilizado para doenças graves, que precisam de uso contínuo, e a busca de forma descontrolada desse remédio poderia fazer com que faltasse para pessoas que têm essas enfermidades que precisam do remédio. Então, qual é a probabilidade desse remédio efetivamente fazer efeito? Entre baixa e média. E qual é o impacto desse remédio? Eu diria que o impacto desse remédio, ele é baixo ou ainda pequeno, certo? Então, estamos entre o impacto, né, uma probabilidade dele fazer efeito, estamos no impacto médio, né, um impacto pequeno ou insignificante, né, ou quem sabe até médio. Mas nós estamos na zona amarela. Na zona verde, você toma o remédio sem nem pensar duas vezes, certo? Na zona amarela, seria importante que se consultasse um especialista, um médico. Olha, eu não tenho conhecimento, sou especialista em direito público, não sou médico, não sei analisar os riscos, não sei analisar a minha condição pessoal, certo? Porém, existe uma possibilidade. Tá? Dentro da faixa amarela, é lícito, é razoável e proporcional você proibir que a pessoa tome o remédio em conjunto com o seu médico, né? Aliás, é razoável proibir, né, que o personagem fictício, no reino fictício, consultando o seu feiticeiro, tome o remédio, certo? Proibir? Não, não é razoável. Não é nem um pouquinho razoável, certo? Por quê? Ou você toma sem nem piscar, certo? Aliás, como sempre aconteceu nesse mundo distante, né? O pessoal sempre tomou, porque esse remédio evita verme, né? Se tomava em alguns locais mais distantes desse reino, se tomava de forma profilática, certo? E existe o potencial dele gerar um impacto, ele é muito pequeno, certo? Então, ele estaria entre o verde e o amarelo, a depender das condições pessoais de quem toma. Então, é absolutamente irrazoável e desproporcional proibir o remédio. Certo? Peço aí que quem discorda de mim, nesse reino distante, deixe nos comentários qual é a lógica da proibição. Aonde que utilizar esse remédio colocaria isso aqui na faixa vermelha? Né? Aonde que isso aqui colocaria na faixa vermelha a ponto de justificar proibir o uso do remédio, certo? Então, vamos ao segundo ponto, a segunda análise importante. Nesse reino distante, muito distante, né, surgiu um mago que historicamente ficou muito rico, né, vendendo remédios, elixires, né, que muitas vezes realmente faziam o que prometiam fazer,
Mas algumas vezes, né, geraram situações de extremo sofrimento para a população. Então, por exemplo, uma vez esse grande mago, ele apareceu com um elixir que prometia acabar com enjoo de mulheres grávidas. Enjoo de mulheres grávidas. E ele vendeu esse elixir para isso, né? Muita gente tomou, porque realmente muita mulher grávida sofre com esse efeito, né? E depois de algum tempo descobriu-se que esse elixir era responsável por malformações nos fetos, né? Então as crianças nasceram sem braço, sem perna, etc, etc. E daí descobriram que era por causa do elixir, né? Aí o nosso grande mago pediu desculpa, falou, foi mal aí, desculpe então, certo? E a vida seguiu normalmente porque ele utilizou um argumento razoável de que, olha, dessa vez, né, deu problema, mas eu tenho todo um histórico de elixires que realmente funcionaram, etc. Inclusive alguns o pessoal está tomando aí até hoje, né? Então não há justificativa para vocês me queimarem na fogueira, certo? Vou continuar fazendo novos elixirs, mas eu prometo tomar mais cuidado, testar melhor antes de começar a vender os meus novos elixirs. Beleza? Beleza? Segue o bonde, tá? Então esse mesmo mago apareceu com um elixir novo, né? O qual promete 50,38% de certeza, né? Uma certeza de 50,38% de que se você tomar esse elixir, né? Então a probabilidade aqui ela está em média, né? 50,38% é média, né? De que se você tomar esse elixir, você não vai para a terra do pé junto, né? Você que mora nesse mundo distante aí, imaginário, potencial, que não tem nenhuma correspondência com a realidade, qualquer correspondência é mera coincidência. Pois bem, ele surgiu com esse elixir, certo? E disse o seguinte, olha, 50,3% de chance de você não falecer, então o impacto o impacto de você não tomar o elixir, né, fazendo análise da matriz de risco a contrário senso, certo? O impacto de você não tomar, ele pode ser muito grande, porque você não tomar o elixir e correr o risco de ter a doença, ele pode gerar o evento falecimento, que seria muito grande, certo? E de outro lado, a probabilidade de você efetivamente não ter nenhum efeito, né, ele começa a subir conforme diminui a eficiência do elixir, né? Então, se você tem um elixir que tem certeza de que você vai ter um impacto insignificante, ele estaria aqui, né? Uma probabilidade alta de uma consequência insignificante, ou seja, 100% protegido, né? Provado, analisado, todos os dados entregues lá na Magivisa, né? Magivisa desse reino distante, certo? Porém, nós temos já, né, informações nesse reino distante de que esse elixir, ele pode ser que não funcione com a segunda cepa, né, pode ser que por causa da mutação a coisa ainda pegue e tal. Então, nós temos o uso do elixir, né, considerando 50,38% de eficiência, certo? E a possibilidade de você efetivamente, ao tomar, desenvolver uma certa reação, nada de muito grave, né, um impacto pequeno, certo? E, porém, uma vantagem, né, de efetivamente não ter um impacto muito grande, você teria esse elixir entre aqui e aqui. Não é exatamente o mesmo lugar onde a gente fixou o remédio antigo? Não é exatamente o mesmo lugar? Exatamente o mesmo lugar? É igualzinho, né? Vamos colocar lá o remédio, né? O remédio estava aqui. E mais, o fato de você tomar o remédio, que é tomado antes, com consulta médica, receitado por um médico, te impede por algum motivo de você tomar esse aqui também? Né? Porque o elixir, ele só funciona se você tomar antes de ter a doença, certo? Então, digamos que você tomou o elixir, né? Viu aqui, vale a pena, né? Existe um risco, tem que tomar um certo cuidado, né? Então, quem tomou o elixir, esse novo elixir, né, segundo informações lá do reino, tem que esperar 30 dias para tomar outro elixir daí dos mais antigos que já estão comprovados, etc. Então existe um risco, está na zona amarela, você não pode tomar os dois juntos, certo? Né? Quando você toma um elixir de uma marca, você não pode, do mago, você não pode tomar a segunda dose da outra marca, né? Senão vai dar problema também, né? Então está sim na zona amarela o uso do elixir, ele não é na zona verde, certo? Existe uma série de cuidados. Você tomou o elixir. Existe algum impedimento para você, consultando o mago lá,
tomar o outro também, para ter uma garantia maior, para tentar jogar o risco de impacto mais aqui para baixo, para o insignificante, para você entrar na faixa verde? Não existe nenhum impedimento, né? Então, não existe razoabilidade e proporcionalidade em si. Incentivar um e proibir o outro. O que é razoável e proporcional na minha análise da matriz de risco? Que ambos devem ser tomados segundo a decisão pessoal de cada um, que deve avaliar os riscos que pretende correr e arcar com as consequências desse risco. Arcar com as consequências desse risco. Então, nesse ponto do vídeo, convido novamente a quem discorda a deixar os seus fundamentos nos comentários e explicar por que é razoável proibir um e por que é razoável incentivar o outro. Sendo que ambos, tanto o remédio quanto o elixir, certo, estão na mesma zona de risco, na nossa matriz de risco, certo? E indo um pouquinho mais à frente, agora eu vou pegar o vermelho, a fase vermelha, né? Porque nesse reino, né, considerando que a doença estava se espalhando pelo reino, o rei, que lá é um ditador, lá não tem Constituição Federal, não tem esses negócios, é uma ditadura. O rei mandou, tá mandado, certo? O rei mandou, tá mandado, mas é um rei que ama o seu povo, né? Até porque o seu povo é o que lhe garante, né? Através do trabalho do seu povo é que garante a sua mesa farta e os seus banquetes, né? Nesse reino, né, eles ainda utilizam como moeda o ouro, e portanto o rei não pode imprimir moeda, ele não tem essa opção, certo? Então, não podendo imprimir moeda, não existe inflação, o que existe é bens e serviços sendo efetivamente produzidos, ou seja, se o rei gosta de comer lagosta, para ele comer lagosta, alguém vai ter que pescar a lagosta, certo? Ele não tem como imprimir dinheiro para importar a lagosta de outro reino, se ele quiser comer lagosta e os pescadores não estiverem pescando lagosta, certo? Então, esse rei, ele chegou à conclusão que era importante ele impor uma quarentena. Quarentena. O que é quarentena? Quarentena é o seguinte: baixou lá o comando, o decreto real, dizendo o seguinte: olha, agora, quem tiver sintomas dessa doença, está proibido de trabalhar e deve permanecer em sua residência tomando todos os cuidados possíveis, certo? Isso para evitar que infeccione outras pessoas. Então vamos colocar de volta na linha na linha de probabilidade. Pois bem, isso tem lógica você pegar uma pessoa doente, que pode infectar outras pessoas, e impedir que ela circule pelo reino, né, tendo contato com outras pessoas? Tem lógica. Qual é a probabilidade dela infeccionar outras pessoas se ela estiver em quarentena? A probabilidade dela infectar outras pessoas é muito baixa, certo? Qual é o impacto social se eventualmente ela ficando em casa, ela infectar um pai, uma mãe, etc, etc, né? O impacto social, ele é pequeno, certo? E nós temos ainda, se eventualmente essas pessoas se infectarem, o remédio, né? Que pode ser que funcione, pode ser que não funcione, está aqui na zona amarela. Então, do ponto de vista social, do ponto de vista do objetivo declarado de evitar o risco à população, certo? Essa medida é razoável e proporcional? Eu entendo que ela é razoável e proporcional. Por quê? Porque historicamente se verificou que se deve sim quarentenar pessoas que estão doentes. É razoável você restringir que essas pessoas circulem por aí, porque elas infectam outras pessoas, né? A chance dela infectar alguém é praticamente certa, né? E o impacto dela infectar alguém, ele é médio ou grande. Então, para fins de infecção, né, ele entra efetivamente na zona vermelha, certo? Tem que escolher outra cor aqui, porque nós já temos vermelho ali, né? Vou pegar aqui, ó. A chance dessa pessoa infectar é grande. Então, para que nós tragamos essa probabilidade de infectar alguém e gerar um impacto grande aqui para a zona verde, né, a quarentena é sim uma grande, uma medida razoável, certo? Então, a pessoa quarentenada, a chance dela infectar outras pessoas, né, mais do que seus próprios parentes, que muito provavelmente já estão infectados, né, porque já tiveram convívio com ela, é baixa, e o impacto dela infectar seus próprios parentes é pequeno. Então a quarentena é colocada aqui, ó. Vamos colocar nesse ponto. A medida é razoável? Plenamente razoável. É muito parecido com
é muito parecido. É muito parecido com a proibição de você acender cigarro ou fumar no posto de gasolina, certo? Por quê? Porque a pessoa está doente, certo? Ela já não, estando doente, ela já não vai produzir, né? Ah, o pescador de lagosta, se ele está doente, ele não vai conseguir pescar a lagosta, ele já vai pro trabalho, pro mar, só para passar vergonha, para ficar, para matar tempo, para dizer que foi lá fazer alguma coisa. Então, a possibilidade dela produzir alguma coisa é muito pequena, ela vai acabar saindo só para infectar os outros, né? E em relação a ela ficar em casa e infectar os próprios parentes, muito provavelmente os parentes já estão infectados. Então é plenamente razoável você quarentenar as pessoas, né? Quarentena, que é isolar quem está doente, certo? Mas o rei recebeu dos seus grandes conselheiros, né? Em geral, os conselheiros são escolhidos da seguinte forma: é alguém que não teve nenhuma condição de ter efetivamente um desempenho bacana no mercado, né? Então, ele tentou ser pescador de lagosta, não conseguiu. Ele tentou ser ferreiro, ele não conseguiu. Ele tentou ser agricultor, ele não conseguiu. Ele tentou ser domador de cavalo, ele não conseguiu. Ele não presta para nada, né? Ele não presta para nada. Mas ele é primo de alguém que faz parte do governo, então ele é chamado, né, para ser conselheiro, né? Para ser conselheiro, né? Tentou ser mago lá, não conseguiu, né? Daí ele é nomeado para um cargo de chefe dos magos, né? Vai chefiar os magos, já que ser mago mesmo, né? Ganhar a vida sendo mago, ele não consegue, né? Então, conseguiu uma boquinha de conselheiro devido às suas enormes conexões, né, as suas boas conexões e a sua incapacidade de efetivamente prestar um serviço que os outros queiram voluntariamente comprar no mercado normal e comum, certo? Então, essa pessoa se tornou conselheiro do rei e ele falou assim: rei, eu tive uma ideia brilhante. Qual ideia brilhante? Vamos prender todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Aí acaba. Porque se todo mundo ficar preso em casa, aí dá tempo dos magos produzirem lá as ervas para todo mundo, etc. A gente põe mais mago lá, fica tudo certo. Se alguém ficar doente, a gente salva, né? E o rei falou: mas e daí como é que fica a minha lagosta, né? Quem que vai pescar a minha lagosta, né? Se a gente vai proibir todo mundo de pescar. Não se preocupe, é só 15 diazinho. Só 15 diazinho. Botou 15 dias e ele resolve. E aí eu lembro vocês do vídeo anterior que eu pedi para vocês colocarem, que é a proporção, a razoabilidade e a proporção, ela se refere ao objetivo declarado. Qual foi o objetivo declarado nesse reino hipotético que não tem nada a ver com o nosso mundo atual? O objetivo declarado foi o seguinte: nós vamos proibir todo mundo de sair de casa para que os magos possam produzir mais ervas para atender todo mundo. Para que os magos possam atender quem ficar doente. Então é só 15 diazinho, certo? Então, o que o rei fez? Ele colocou na matriz de risco. Ele olhou e falou assim: olha, qual é a probabilidade disso dar certo? Qual é a probabilidade disso dar certo? Ela tem lógica. Tem lógica, né? Se você parte da premissa de que as pessoas se infectam na rua e você proíbe todo mundo de andar na rua, certo? E você parte do princípio de que você está num reino onde efetivamente você vai conseguir evitar as pessoas de saírem na rua, certo? Se todo mundo ficar na rua 15 dias, né? Os infectados se curarão, os infectados irão para os reinos dos céus, né? Passarão para o próximo plano e o ciclo de infecção se interrompe, né? E assim teremos o encerramento teremos o encerramento da crise no reino mágico, certo? Então faz lógica. Foi tentado antes? Não, nunca fizeram. Quando fizeram, deu certo? Não, deu cagada, né? Porém tem lógica, né? Não tem muita historicamente esse troço, mas, né? Então a probabilidade está entre média e alta, certo? Porque a lógica faz sentido, certo? E o impacto? Qual que é o impacto? O impacto, ele é pequeno. Por quê? Porque são só 15 dias, gente. Só 15 dias, né? A lagosta a gente vê depois. Os grãos a gente vê depois, né? As armas, né? A ferraria dos cavalos, né? Isso tudo a gente vê depois, né? Isso tudo a gente vê depois, né? E então o rei olhou e falou assim: olha, ou a probabilidade é média de dar certo e o impacto é médio, certo? Ou a probabilidade disso não dar certo, né? A probabilidade disso não dar certo é baixa, certo? E o impacto
para a economia é pequeno, né? Ou médio, então é verde, certo? Ou a probabilidade de dar certo e não dar certo, como historicamente a gente não tem, é médio, e o impacto é pequeno ou médio, certo? Então, a medida de lockdown, ela ou vem aqui, ou vem aqui, certo? Então, tomando os devidos cuidados, não tem por que não adotar. Não tem por que não adotar, né? E daí, o rei decretou, né? Decreto imperial. Tá todo mundo obrigado a ficar em casa por 15 dias, certo? E decretou-se isso. Ótimo. Decretado isso, passados 15 dias, constatou-se que não mudou nada. Continua as pessoas sendo infectadas, continua as pessoas sendo sofrendo, continua as pessoas indo para o reino dos céus, certo? E o rei pegou e falou assim, não, então não deu certo, vamos para mais 15 dias, né? Não deu tempo, vamos para mais 15 dias. E daí botou mais 15 dias, certo? E daí o que acontece? O cara que tinha lagosta, que pescava lagosta, certo? Ele ficou sem dinheiro. E ele vendeu o barco de lagosta dele, certo? E daí ele avisou pro rei. Falou, rei, olha, quando eu retomar aí o negócio, não vai mais ter lagosta, porque eu vendi o barco, né? Eu sei pescar lagosta. Eu vendi o barco lá para um cara lá de outro país, lá o cara levou o barco embora, entendeu? Porque lá no país deles, né, que inclusive é da onde veio, né, essa doença, né, eles estão pescando lagosta, não tem essa, entendeu? Lá eles estão pescando lagosta, então ele comprou meu barco e vendi lá para ele. Então só para avisar, quando voltar, você vai ter que comprar lagosta lá deles. Aqui a gente não produz mais lagosta, certo? E o rei falou, não, mas isso é uma perda pequena, quem gosta de lagosta aqui sou eu, né? E daí eles olharam e falaram assim, poxa, mas o milho que estava no campo, como era só 15 dias, eu olhei e disse assim, não, 15 dias é o tempo que precisa para o milho secar e chegar no ponto de colher. Então beleza, né? Tiramos 15 dias de férias, maravilha, apoiamos o rei, certo? Agora mais 15 dias, o milho está sendo atacado pelos bichos, já vai começar a faltar milho, certo? E o rei foi recebendo esses avisos, né? Mas ele disse, não, eu amo o meu povo, e por isso eu vou seguir aqui o imbecil que não conseguiu ter um bom desempenho na vida real, né, na economia real, certo? Né? E por isso, por ser amigo de alguém, eu nomeei como conselheiro, eu vou seguir os conselhos dele, certo? E vou decretar mais 15 dias, mais 15 dias. E daí, não só a lagosta acabou, como acabou o peixe também, não só o milho não foi colhido, como os bichos comeram todas as sementes, certo? E daí a gente chegou num ponto aonde a gente já tinha certeza de que a probabilidade disso evitar o contágio era muito baixa, certo? Ou seja, qual é a possibilidade de haver contágio com lockdown? Alta ou certa? Alta ou certa. Né? E qual é o impacto para fins de outras situações como a economia? Médio, grande ou muito grande. Conforme você vai estendendo as medidas de lockdown, né, de proibição de sair na rua, e essas medidas, quando se medem, você verifica que os efeitos são nulos ou até piores, certo? E isso é uma conclusão lógica. Voltemos à análise da lógica. Se o lockdown funciona, então a gente não tem mais pandemia. Né? Aliás, o reino lá não tem mais pandemia. Se o lockdown funciona, nós não temos, porque ele resolve o problema. Né? E, no entanto, a realidade se impõe e diz que não. Nós temos, né? Não há mago suficiente para atender a todo mundo que ficou doente. Se não há mago suficiente para atender todo mundo que ficou doente, certo? E nós já temos aí 30 dias da medida do decreto de lockdown, do decreto real de lockdown, é porque, pela lógica, o lockdown não teve o efeito que foi declarado. Ah, mas César, você tem que ver que nesse reino, né, os cientistas, os conselheiros do rei, eles dizem que precisa de mais de 15 dias de lockdown. Pois bem, se precisa de mais de 15 dias de lockdown, por que o lockdown foi decretado por 15 dias? Se os conselheiros já sabiam que precisa de 60 dias. Por que o lockdown não foi decretado por 60 dias? Eu explico para vocês por que ele foi decretado por 60 dias. Para fazer um truque, enganar. Tá? Qual é o truque? Olha, gente, a gente vai decretar lockdown, fase roxa, mas é só 15 dias. Ah, qual que é a chance de dar certo? Média. Qual o impacto? Em 15 dias é pequeno. Vou aumentar aqui o tamanho para ficar melhor.
O impacto em 15 dias é pequeno. Eu vou decretar lockdown, mas não é, a probabilidade de dar certo é média, mas a probabilidade de dar certo é média, mas são 60 dias. Aí a gente já vem para o impacto grande, já tem que tomar mais cuidado. A probabilidade de dar certo é pequena, porque já foi feito antes e não deu certo. Mas o impacto é muito grande. Aí a gente já entra na fase vermelha. Então, por que é decretado só por 15 dias nesse reino? Para que as pessoas considerem que o impacto é pequeno. E aceitem. E daí você vai renovando até chegar no ponto vermelho. Certo? Então, se você analisar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade nesse reino imaginário que não tem nada a ver com o nosso mundo real, certo? Os decretos de lockdown, eles são de 15 dias para que na matriz de risco as pessoas considerem o impacto como pequeno, tá? Porque se a verdade que é a intenção de decretar por 60, 90 ou até 180 dias ou até um ano, que é o que aconteceu no ano passado nesse reino imaginário, certo? Aí, na matriz de risco, ele estaria aqui, ó. Uma probabilidade baixa ou média, né? Uma probabilidade muito baixa de dar certo, certo? Porque se precisa de um ano é porque não funciona, certo? E um impacto muito grande. E daí entraria na zona vermelha e ninguém aceitaria, certo? Então, se a gente fizer a medida do que tem acontecido mesmo, a gente consegue, com uma boa dose de segurança, colocar a chance do negócio dar certo muito pequena. Então, a chance de haver infecção, mesmo com o lockdown, é alta. Como que é alta? Como que a gente sabe que é alta? Porque nesse reino não só foi decretado isso, como foi decretado a proibição de se aglomerar, foi decretado a obrigatoriedade de quem sair usar máscara, certo? Então a gente sabe que o lockdown não resolve. É óbvio que não resolve, certo? E, então, a probabilidade de haver infecção mesmo com lockdown é alta, certo? E o impacto é só você sair na rua para você ver, certo? A quantidade de pescadores de lagosta que não existem mais é muito grande, certo? Então, o lockdown, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ele está inserido na faixa limítrofe entre o amarelo e o vermelho. Enquanto as outras medidas ficam ou na faixa verde ou na faixa amarela de baixo impacto. Na faixa amarela de baixo impacto. Então, gente, já estamos aí indo para 50 minutos de vídeo gravado, certo? Mais um ponto, né? Quem discorda dessa minha classificação aqui, em relação ao lockdown, por favor, deixe nos comentários por que você discorda, né? E, por favor, coloque no comentário quando que o lockdown vai dar certo. Quando que vai dar certo, porque eu estou aguardando ansiosamente para que ele dê certo, certo? Tá? Porque do jeito que vai, a gente vai até 2022, né? Com o lockdown decretado, né? E daí, magicamente, a depender do resultado da sucessão imperial nesse reino aí, magicamente o lockdown vai deixar de ser razoável e proporcional, certo? E daí vai passar a ser só uma gripezinha. Então, gente, chegando ao final do vídeo, tá? Está aí num reino imaginário, hipotético, sem nada a ver com a nossa realidade, tá? Se você viu alguma coisa que tem alguma coisa a ver com a nossa realidade, é uma mera coincidência, certo? Não tem nada a ver com a nossa realidade, tá? E se você discorda de como que isso deve acontecer nesse reino imaginário, deixe nos comentários, peço mais uma vez, né? Quanto mais idiota o comentário, mais será fixado no topo, tá? E é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E lembrem-se, o Porta Educar que existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta a nós acreditar e replicar nos nossos meios sociais o apontamento daquilo que não é razoável, nem proporcional, né? E principalmente, após passado esse tempo de medo, lembrar de quem tomou as medidas, por que tomou as medidas e os resultados objetivamente práticos dessas medidas, porque a análise de razoabilidade e proporcionalidade se faz sim também de maneira retroativa para fins de punição, certo? Então, analisemos as medidas tomadas, né? Ao final, verifiquemos o que foi razoável e proporcional, o que foi razoável e proporcional a gente aplaude, o que foi irrazoável e desproporcional a gente pune, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.